Eu até reconheço, ministro Padilha, nós temos comentado muito isso, quando nós produzimos essas modernidades, para usar a expressão entre aspas, né, no país, quando nós fazemos esses avanços, nós incomodamos muitos setores. É interessante, há outros que, ao invés de pensarem no Brasil, pensam em si, ou pensam no dia imediato, não é? Por isso que eu faço sempre, estou sendo repetitivo neste particular, eu faço uma diferença entre as medidas populistas, que são aplaudidas amanhã, mas causam um grande prejuízo depois da manhã, e as medidas ditas populares, que demandam um largo período para serem reconhecidas. O que nós praticamos é medidas populares, nós queremos o reconhecimento lá na frente, e não o aplauso fácil daqueles que praticam medidas irresponsáveis. Então, por mais que incomode determinados setores, né, as pessoas vêm, tentam pegar nas nossas palavras, tentam pegar nos gestos do governo, né, uma ou outra falha para tentar desmoralizar. O que eu sinto em todos os locais que compareço, e olha, vou dizer a vocês, recentemente eu fui a Mato Grosso, e lá eu fui por helicóptero durante uns 40 minutos, mais ou menos. E lá em Mato Grosso, uma planície, tudo cultivado, estou falando aqui do agronegócio, tudo cultivado, à exceção das aguadas, onde havia água, havia uma floresta ao lado. E lá fomos iniciar a colheita de algodão. E eu fiquei impressionado, mais uma vez impressionado com o nosso país. Como é que nós podemos ser pessimistas com um país que produz, que tem uma produção na agricultura como a nossa, que tem um varejo excepcional como este, que os senhores patrocinam, que tem um entusiasmo de todos, é interessante. Eu vejo muitas vezes um pessimismo de opinião, não um pessimismo de ação. O que eu vejo do brasileiro é um grande otimismo, eu vejo a esperança, não é? A esperança vem de esperar. Portanto, as pessoas esperam cada vez mais que melhore. É interessante, eu devo registrar aos senhores e às senhoras um fato curioso. Toda vez aqui que você propõe uma reforma, a primeira coisa é uma guerra brutal contra a reforma, não é? Logo depois, a reforma aprovada, o que se verifica nas pesquisas é uma aprovação extraordinária. E o silêncio daqueles que protestaram, porque foram obrigados a curvar-se à realidade que aquela reforma trouxe. Palmas é o seguinte, às vezes tem um puxador de palmas, às vezes tem palmas protocolares, às vezes tem palmas cerimoniosas, mas aqui não. As palmas vieram do coração, da alegria de todos os brasileiros que estão aqui, né? O senhor quer uma reforma da Previdência que corte privilégios. O senhor quer uma reforma da Previdência que garanta que a Previdência vai sobreviver para pagar a aposentadoria no futuro, respeitando o direito do trabalhador e do aposentado. Essa reforma nós também queremos. Acabar com o privilégio, garantir que ela sobreviva, ter sim uma adequação da idade mínima, e o senhor contará com o apoio das pessoas de bem, não com aqueles que querem apostar no quanto pior, melhor. Nós estamos, hoje, por sua decisão, tendo a mudança de um decreto de 1949, que reconhecia como serviços essenciais tudo que havia naquela época para abastecer a necessidade das pessoas. Mas não se usava a expressão supermercado, usava mercado, peixaria, padaria, tudo isso está lá dentro do supermercado. Pois bem, já na década de 90, esses homens, os que os antecederam, alguns que já se foram, reivindicavam: precisamos mudar o decreto e incluir supermercado como serviço essencial, pois ele assim o é. Tantos passaram por aqui. Talvez nem receber esses homens, esses que trabalham incansavelmente para atender o povo brasileiro. O senhor não só recebeu, se sensibilizou, tomou atitude corajosa sim, porque mudança requer coragem. E o senhor tem sido este presidente que o Brasil precisa tanto nesse momento, para fazer as mudanças sim. Essa é a postura do estadista, daquele que tem coragem de fazer a mudança, daquele que não se preocupa em conseguir o aplauso antes. Quem busca o aplauso antes se mobiliza. O senhor não. O senhor tem enfrentado até incompreensões, mas já começa a mudar as coisas. Ainda no tópico da responsabilidade social, foi relatado aqui o que fizemos
de maneira muito inovadora e, por isso mesmo, inédita, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando resolvemos liberar as contas inativas do Fundo de Garantia. Diante do quê? Diante de uma situação que todos percebíamos como necessária. Famílias endividadas, muitas vezes, famílias necessitadas de um acréscimo, de um adicional que pudesse prover as suas necessidades, logo resolvemos liberar os saques, por meio de saques, as contas inativas do Fundo de Garantia. Não parece muito, mas foram 44 bilhões de reais, como puderam verificar. Saúdo ao seu deputado Mauro Pereira. Mas foram 44 bilhões de reais que beneficiaram cerca de 26 milhões de trabalhadores. É outro tópico da nossa responsabilidade social. E hoje nós celebramos mais uma conquista dos trabalhadores brasileiros. Convenhamos, é a primeira vez que os lucros do Fundo de Garantia são divididos com os verdadeiros donos do dinheiro. Isso é que é tratar, pensamos nós, os trabalhadores, com respeito, sem paternalismo. Isso é que nós fazemos, né? Aliás, sempre fazendo, meus amigos, uma distinção muito clara entre as medidas populistas, que são aquelas que, produzidas hoje, ganham aplauso amanhã, mas causam um grande prejuízo depois da manhã. E eu as distingo das medidas ditas populares. Estas, sim, praticadas hoje para ter o reconhecimento popular muito tempo depois. E é o que nós temos feito. E com isso nós estamos hoje, na verdade, recompensando melhor o esforço diário de milhões de brasileiros, com muita responsabilidade, né? É como se, digamos assim, os trabalhadores estivessem tendo participação nos resultados de uma empresa. É interessante, tomo a liberdade de dizê-lo, a nossa federação é a Federação Capenga. Ela não é verdadeira, ela é artificial, não é? Tanto que a autonomia dos estados é muito restrita no nosso sistema, não é? Sempre foi assim, em todos os movimentos. Vocês pegam de 91, a primeira Constituição, até 30, quando se verificou um sistema centralizador, né? Nós tínhamos uma Constituição formalmente democrática e federativa, mas realmente não democrática e autoritária, não é? Na realidade. A história da harmonia entre os poderes, né? Parece que a harmonia entre os poderes é uma coisa que há de ser praticada por pessoas. E não é só isso, não. A harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional, porque quando a soberania popular manifestou-se, criando o Estado brasileiro, nos vários instantes da nossa história, especialmente neste último, de 5 de outubro de 88, a soberania popular determinou a harmonia e independência entre os poderes. Então, toda vez que há uma desarmonia, o que há é uma inconstitucionalidade, porque você presta relevo, importância às palavras e ao sistema montado na Constituição, ou você destrói o próprio sistema. Como é um momento em que se discute muito esta questão, né? Interessante, hoje se fala muito em abuso de autoridade, né? Interessante que é uma visão muito autoritária da ideia de autoridade, porque as pessoas acham que a autoridade é a autoridade constituída, não é? E quando, na verdade, a única figura que tem autoridade no nosso sistema é a lei. Ou seja, quando há ultrapasse dos limites legais, é que há abuso de autoridade. E as pessoas interpretam de uma maneira que, bom, se ofende o presidente da República, ele é autoridade constituída, isto é abuso de autoridade. Não é. Na verdade, reitero, você só abusa da autoridade quando ultrapassa os limites da lei. É momento até, penso eu, ministra Carmen Lúcia, Aloysio, um momento de recordação, que enquanto a Grace Wilke, a ministra Carmen Lúcia, se manifestava, eu me lembrava dos bons tempos de 83, quando fui procurador-geral do Estado pela primeira vez. Aliás, fui 2 vezes, fui em 83, mas apenas por 9 meses, porque depois o Montoro me chamou para ser secretário da Segurança,
e depois outra vez em 93, uma coisa assim, também por 9 meses, novamente chamado a secretário da Segurança. Mas foram momentos muito oportunos, em que eu aprendi muito. E aprendi lá exatamente o seguinte, isto que a doutora Carmen Lúcia acabou de mencionar. O advogado do Estado, ele tem duas tarefas distintas. Uma, da defesa, digamos, patrimonial do Estado, quando comparece no contencioso, para naturalmente defender o poder público. Mas outra, quando faz o papel de consultor do Estado, e que deve, então, estar obediente ao princípio da legalidade. O Will que mencionou o sotaque nordestino. Foi muito bem, ministra Carmen Lúcia. Lá naquele congresso de Guarujá, houve um momento que nós todos tomamos 1 ou 2 ônibus para irmos a um evento turístico qualquer, né? E lá no ônibus, naturalmente, um dos presentes, no caso era o procurador-geral de Alagoas, ele a todo momento, por brincadeira, puxava a campainha lá do ônibus, puxava a campainha do ônibus, Luiz. E num dado momento, o Celso Bastos diz, ô fulano, que era o procurador, para de tocar a campainha. Ele disse, mas como é que você sabe que sou eu? Pelo sotaque. Mas, apenas para revelar, digamos assim, que os procuradores também têm seu momento de descontração, não é verdade? Portanto, ao cumprimentá-los, eu quero desejar que os senhores tenham um trabalho oportuníssimo, adequado, correto, competente, como sei que farão ao longo deste dia. Muito sucesso aos senhores e viva o trabalho que os senhores fazem. Muito obrigado. Senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Tudo isto tem sido possível em face das reformas que nós estamos fazendo ao longo do tempo. Não foi fácil aprovar a reforma do teto dos gastos públicos, porque a tendência de todo governante, e é o que todos querem, na verdade é dizer o seguinte, olha aqui, vamos gastar, não é? Imagine eu, que teria 2 anos, e tenho 2 anos e 8 meses de governo, seria muito confortável chegar lá e dizer, vamos gastar, ao invés de fazer medidas populares, que são aquelas que, produzidas hoje, demandam um reconhecimento no futuro, eu faria medidas populistas, que são aquelas que, produzidas hoje, ganham aplauso amanhã e causam um desastre depois da manhã. Nós estamos tomando medidas, volto a dizer, populares, porque serão reconhecidas no futuro. Assim foi com a modernização da legislação trabalhista, não é? Os senhores veem, é uma reforma, uma modernização ansiada, querida, desejada, almejada por muita gente durante mais de 20, 30 anos. E só agora nós somos capazes de realizá-la. Nós fechamos, convenhamos, o primeiro semestre com um saldo positivo na criação de postos de trabalho. E olha, convém registrar, foi a primeira queda do desemprego desde 2014. Com a nossa agenda de reformas, o desemprego cairá ainda mais. São conquistas, meus senhores, que não surgem do acaso. Elas resultam de uma correção de rumo, resultam do dinamismo de nossa sociedade, resultam de nossa determinação coletiva de fazer o que deve ser feito. São avanços, naturalmente, de um país que não se deixa abater, de um governo que se pauta pelo diálogo e pela responsabilidade. Há pouco mais de um ano, nós traçamos um caminho para recolocar o Brasil nos trilhos. E desde então, não é? Presidente João Martins, vencendo um a um problemas que comprometiam o presente e o futuro dos brasileiros. Afinal, gastos desenfreados, inflação descontrolada, juros em alta, regras
irracionais, desemprego alarmante, é que geraram essa nossa conduta. E, é claro, devo dizer a todos que não se vence um atraso de mais de uma década da noite para o dia. Este gestual, digamos, este ato administrativo da menor singeleza, trivial, frugal, sem nenhum grande, digamos assim, plano. Quando nós conversei com o Occhi e com outros colegas do Ministério, dissemos, olha aqui, tem gente, tem famílias aí com débito, tem família que precisa de um dinheiro, e nós temos as contas inativas do Fundo de Garantia. Vamos liberar essas contas, porque ela produz dois efeitos. Em primeiro lugar, ela satisfaz ao trabalhador que aquele dinheiro é seu, não é? E, por outro lado, nós injetamos, inauguralmente, nós achávamos que eram 37, 38 bilhões, foram 44 bilhões injetados na economia brasileira. E fizemos mais, que o Occhi não mencionou. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do Fundo de Garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7. Então, eu pré-anunciei aqui. Viu, Flávio? É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do Fundo de Garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o Fundo de Garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Como dizem que não nos preocupamos com o social, quando, na verdade, ao chegarmos, viu, Flávio, no governo, o Bolsa Família, há 2 anos e meio, não tinha revalorização. Nós revalorizamos em 12,5%. Parece pouco, né? Mas são 14 milhões de 12 vezes 12,5% a mais. Isto alimenta a venda, o armazém, etc., né? O teto dos gastos públicos, por exemplo, que foi uma das primeiras medidas que nós tomamos, ela foi fruto exatamente desta concepção de que você precisa, primeiro, cortar os gastos públicos, para depois produzir outros gestos administrativos. E foi o que fizemos, né? E é interessante até registrar, é um caso curioso, né? Porque aqui no Brasil, eu aproveito esses momentos, viu, Flávio? Eu, Gilberto e meus amigos, deputados federais, estaduais, eu aproveito esses momentos para dar uma palavra de quem também não quer apenas produzir atos administrativos, mas com a sua palavra, talvez, produzir uma mudança na cultura política do país. Porque é interessante quando você lança, você governo hoje, ou você governo ontem, ou quem será governo amanhã, quando você lança um projeto qualquer, uma reforma qualquer, você verifica que as pessoas não combatem o conteúdo, não combatem o mérito, elas fazem um combate político. Então, se é o governo que fez, eu sou contra. Portanto, eu quero destruir aquilo que o governo fez, ao invés de um debate de mérito. Isto eu digo porque aconteceu no teto dos gastos públicos, rotulada naquela época de PEC da morte, porque o que se expressava, o que se dizia, o que se alardeava, o que se divulgava, é que com este teto dos gastos, saúde e educação estavam inteiramente destruídos. E você sabe, ou vocês sabem, acompanharam isso, que ao fazermos o orçamento deste ano, 2017, nós nos pautamos pela PEC dos gastos públicos e aumentamos 10 bilhões na saúde e 10 bilhões na educação, que são áreas sociais importantíssimas. Então, logo passou a história de que aquela PEC era PEC para acabar com saúde e educação. Os que estão aqui, né? O senhor quer uma reforma da Previdência que corte privilégios. O senhor quer uma reforma da Previdência que garanta que a Previdência vai sobreviver para pagar a aposentadoria no futuro, respeitando o direito do trabalhador e do aposentado. Essa reforma nós também queremos. Acabar com o privilégio, garantir que ela sobreviva, ter, sim, uma adequação da idade mínima, e o senhor contará com o apoio das pessoas de bem, não com aqueles que querem apostar no quanto pior, melhor. Nós estamos, hoje, por sua decisão, tendo a mudança de um decreto de 1949, que reconhecia como serviços essenciais tudo que havia naquela época para abastecer a necessidade das pessoas. Mas não se usava a expressão supermercado, usava mercado, peixaria, padaria,
Tudo isso está lá dentro do supermercado. Pois bem, já na década de 90, esses homens, os que os antecederam, alguns que já se foram, reivindicavam: precisamos mudar o decreto e incluir supermercado como serviço essencial, pois ele assim o é. Tantos passaram por aqui. Talvez nem receberam esses homens, esses que trabalham incansavelmente para atender o povo brasileiro. O senhor não só recebeu, se sensibilizou, tomou atitude corajosa sim, porque mudança requer coragem. E o senhor tem sido este presidente que o Brasil precisa tanto nesse momento, para fazer as mudanças sim. Essa é a postura do estadista, daquele que tem coragem de fazer a mudança, daquele que não se preocupa em conseguir o aplauso antes. Quem busca o aplauso antes se mobiliza. O senhor não. O senhor tem enfrentado até incompreensões, mas já começa a mudar as coisas. Ainda no tópico da responsabilidade social, foi relatado aqui o que fizemos de maneira muito inovadora e por isso mesmo inédita com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando resolvemos liberar as contas inativas do Fundo de Garantia. Diante do quê? Diante de uma situação que todos percebíamos como necessária. Famílias endividadas, muitas vezes, famílias necessitadas de um acréscimo, de um adicional que pudesse prover as suas necessidades, logo resolvemos liberar os saques, por meio de saques, as contas inativas do Fundo de Garantia. Não parece muito, mas foram 44 bilhões de reais, como puderam verificar. Saúdo ao seu deputado Mauro Pereira. Mas foram 40. Eu até reconheço, ministro Padilha, nós temos comentado muito isso, quando nós produzimos essas modernidades, para usar a expressão entre aspas, né, no país, quando nós fazemos esses avanços, nós incomodamos muitos setores. É interessante, há outros que, ao invés de pensarem no Brasil, pensam em si, ou pensam no dia imediato, não é? Por isso que eu faço sempre, estou sendo repetitivo neste particular, eu faço uma diferença entre as medidas populistas, que são aplaudidas amanhã, mas causam um grande prejuízo depois da manhã, e as medidas ditas populares, que demandam um largo período para serem reconhecidas. O que nós praticamos é medidas populares, nós queremos o reconhecimento lá na frente, e não o aplauso fácil daqueles que praticam medidas irresponsáveis. Então, por mais que incomode determinados setores, né, as pessoas vêm, tentam pegar nas nossas palavras, tentam pegar nos nossos gestos, nos gestos do governo, né, uma ou outra falha para tentar desmoralizar. O que eu sinto em todos os locais que compareço, e olha, vou dizer a vocês, recentemente eu fui a Mato Grosso, e lá eu fui por helicóptero durante uns 40 minutos, mais ou menos. E lá em Mato Grosso, uma planície, tudo cultivado, estou falando aqui do agronegócio, tudo cultivado, à exceção das aguadas, onde havia água, havia uma floresta ao lado. E lá fomos iniciar a colheita de algodão. E eu fiquei impressionado, mais uma vez impressionado com o nosso país. Como é que nós podemos ser pessimistas com um país que produz, que tem uma produção na agricultura como a nossa, que tem um varejo excepcional como este, que os senhores patrocinam, que tem um entusiasmo de todos, é interessante. Eu vejo muitas vezes um pessimismo de opinião, não um pessimismo de ação. O que eu vejo do brasileiro é um grande otimismo, eu vejo a esperança, não é? A esperança vem de esperar. Portanto, as pessoas esperam cada vez mais que melhore. É interessante, eu devo registrar aos senhores e às senhoras um fato curioso. Toda vez aqui que você propõe uma reforma, a primeira coisa é uma guerra brutal contra a reforma, não é? Logo depois, a reforma aprovada, o que se verifica nas pesquisas é uma aprovação extraordinária. E o silêncio daqueles que protestaram, porque foram obrigados a curvar-se à realidade que aquela reforma trouxe. Palmas é o seguinte, às vezes tem um puxador de palmas, às vezes tem palmas protocolares, às vezes tem palmas cerimoniosas, mas aqui não. As palmas vieram do coração.
da alegria de todos os brasileiros que estão aqui, né? O senhor quer... Contra a reforma, não é? Logo depois, a reforma aprovada, o que se verifica nas pesquisas é uma aprovação extraordinária. E o silêncio daqueles que protestaram, porque foram obrigados a curvar-se à realidade que aquela reforma trouxe. Palmas é o seguinte, às vezes tem um puxador de palmas, às vezes tem palmas protocolares, às vezes tem palmas cerimoniosas, mas aqui não. As palmas vieram do coração, da alegria de todos os brasileiros que estão aqui, né? O senhor quer uma reforma da Previdência que corte privilégios. O senhor quer uma reforma da Previdência que garanta que a Previdência vai sobreviver para pagar a aposentadoria no futuro, respeitando o direito do trabalhador e do aposentado. Essa reforma nós também queremos. Acabar com o privilégio, garantir que ela sobreviva, ter sim uma adequação da idade mínima, e o senhor contará com o apoio das pessoas de bem, não com aqueles que querem apostar no quanto pior, melhor. Nós estamos, hoje, por sua decisão, tendo a mudança de um decreto de 1949, que reconhecia como serviços essenciais tudo que havia naquela época para abastecer a necessidade das pessoas. Mas não se usava a expressão supermercado, usava mercado, peixaria, padaria, tudo isso está lá dentro do supermercado. Pois bem, já na década de 90, esses homens, os que os antecederam, alguns que já se foram, reivindicavam: precisamos mudar o decreto e incluir supermercado como serviço essencial, pois ele assim o é. Tantos passaram por aqui. Talvez nem receber esses homens, esses que trabalham incansavelmente para atender o povo brasileiro. O senhor não só recebeu, se sensibilizou, tomou atitude corajosa sim, porque mudança requer coragem. E o senhor tem sido este presidente que o Brasil precisa tanto nesse momento, para fazer as mudanças sim. Essa é a postura do estadista, daquele que tem coragem de fazer a mudança, daquele que não se preocupa em conseguir o aplauso antes. Quem busca o aplauso antes se mobiliza. O senhor não. O senhor tem enfrentado até incompreensões, mas já começa a mudar as coisas. Ainda no tópico da responsabilidade social, foi relatado aqui o que fizemos de maneira muito inovadora e por isso mesmo inédita com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando resolvemos liberar as contas inativas do Fundo de Garantia. Diante do quê? Diante de uma situação que todos percebíamos como necessária. Famílias endividadas, muitas vezes, famílias necessitadas de uma... Da menor singeleza, trivial, frugal, sem nenhum grande, digamos assim, plano. Quando nós conversei com o Occhi e com outros colegas do Ministério, dissemos, olha aqui, tem gente, tem famílias aí com débito, tem família que precisa de um dinheiro, e nós temos as contas inativas do Fundo de Garantia. Vamos liberar essas contas, porque ela produz dois efeitos. Em primeiro lugar, ela satisfaz ao trabalhador que aquele dinheiro é seu, não é? E, por outro lado, nós injetamos, e inauguralmente nós achávamos que eram 37, 38 bilhões, foram 44 bilhões injetados na economia brasileira. E fizemos mais, que o Occhi não mencionou. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do Fundo de Garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7. Então, eu pré-anunciei aqui. Viu, Flávio? É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do Fundo de Garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o Fundo de Garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Como dizem que não nos preocupamos com o social, quando, na verdade, ao chegarmos, viu, Flávio, no governo, o Bolsa Família, há 2 anos e meio, não tinha revalorização. Nós revalorizamos em 12,5%. Parece pouco, né? Mas são 14 milhões de 12 vezes 12,5% a mais. Isto alimenta a venda, o armazém, etc., né? O teto dos gastos públicos, por exemplo, que foi uma das primeiras
medidas que nós tomamos, ela foi fruto exatamente desta concepção de que você precisa, primeiro, cortar os gastos públicos, para depois produzir outros gestos administrativos. E foi o que fizemos. Não é? E é interessante até registrar, é um caso curioso, né? Porque aqui no Brasil, e eu aproveito esses momentos, viu, Flávio? Eu, Gilberto e meus amigos, deputados federais, estaduais, eu aproveito esses momentos para dar uma palavra de quem também não quer apenas produzir atos administrativos, mas com a sua palavra, talvez, produzir uma mudança na cultura política do país. Porque é interessante quando você lança, você governo hoje, ou você governo ontem, ou quem será governo amanhã, quando você lança um projeto qualquer, uma reforma qualquer, você verifica que as pessoas não combatem o conteúdo, não combatem o mérito. Elas fazem um combate político. Então, se é o governo que fez, eu sou contra. Portanto, eu quero destruir aquilo que o governo fez, ao invés de um debate de mérito. Isto eu digo porque aconteceu no teto dos gastos de garantia. Vamos liberar essas contas, porque ela produz dois efeitos. Em primeiro lugar, ela satisfaz ao trabalhador que aquele dinheiro é seu, não é? E, por outro lado, nós injetamos, e inauguralmente nós achávamos que eram 37, 38 bilhões, foram 44 bilhões injetados na economia brasileira. E fizemos mais, que o OCI não mencionou. Nós modificamos a forma de remuneração dos valores do Fundo de Garantia. Então, ele tem lá um acréscimo de 7 bilhões, não é isso? 7 bilhões, não é isso? 7. Então, eu pré-anunciei aqui. Viu, Flávio? É uma homenagem ao Secov. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa. Que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do Fundo de Garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o Fundo de Garantia, não é verdade? E depois dizem que nós não nos preocupamos com o social. Como dizem que não nos preocupamos com o social, quando, na verdade, ao chegarmos, viu, Flávio, no governo, o Bolsa Família, há 2 anos e meio, não tinha revalorização. Nós revalorizamos em 12,5%. Parece pouco, né? Mas são 14 milhões de 12 vezes 12,5% a mais. Isto alimenta a venda, o armazém, etc., né? O teto dos gastos públicos, por exemplo, que foi uma das primeiras medidas que nós tomamos, ela foi fruto exatamente desta concepção de que você precisa, primeiro, cortar os gastos públicos, para depois produzir outros gestos administrativos. E foi o que fizemos. Não é? E é interessante até registrar, é um caso curioso, né? Porque aqui no Brasil, e eu aproveito esses momentos, viu, Flávio? Eu, Gilberto e meus amigos, deputados federais, estaduais, eu aproveito esses momentos para dar uma palavra de quem também não quer apenas produzir atos administrativos, mas com a sua palavra, talvez, produzir uma mudança na cultura política do país. Porque é interessante quando você lança, você governo hoje, ou você governo ontem, ou quem será governo amanhã, quando você lança um projeto qualquer, uma reforma qualquer, você verifica que as pessoas não combatem o conteúdo, não combatem o mérito. Elas fazem um combate político. Então, se é o governo que fez, eu sou contra. Portanto, eu quero destruir aquilo que o governo fez, ao invés de um debate de mérito. Isto eu digo porque aconteceu no teto dos gastos públicos, rotulada naquela época de PEC da morte, porque o que se expressava, o que se dizia, o que se alardeava, o que se divulgava, é que com este teto dos gastos, saúde e educação estavam inteiramente destruídos. E você sabe, ou vocês sabem, acompanharam isso, que ao fazermos o orçamento deste ano,